A nossa pesquisa aqui no laboratório é intitulada A influência dos estados de humor sobre os processos assimilativos e acomodativos na formação e manutenção de crenças nas técnicas utilizadas em terapia cognitivo-comportamental para adultos. Nosso intuito maior é possibilitar que essas técnicas sejam utilizadas de forma mais eficaz pelos terapeutas. O método utilizado foi a revisão bibliográfica e análise dessa revisão. Para isso a gente estuda como o estado de humor do paciente vai influenciar na eficácia dessas técnicas. A gente parte da compreensão de que o processo terapêutico ele tem por objetivo transformar as crenças do paciente, ou seja, fazer com que ele compreenda as suas vivências de forma mais adaptada. Estudos vão revelar que as crenças são particularmente sensíveis à influência afetiva, ou seja, aos estados de humor do paciente. Fielder fala que essas informações do processamento cognitivo são eventualmente congruentes com o estado afetivo atual do paciente, o que ele chama de congruências do humor, ou seja, a cognição está na interface com a emoção. Para entender esse processo, essa relação, a gente utilizou a concepção dialética de Piaget, que é composta pela assimilação e pela acomodação. A assimilação é o processo cognitivo pelo qual a pessoa integra estímulos do ambiente a conhecimentos prévios que ele já possui. Enquanto a acomodação é um tipo de processamento cognitivo no qual ele vai adquirir estímulos do ambiente, mas ele vai criar novas categorias para esses estímulos, pois elas não vão se agrupar a categorias existentes. Outros estudos apontam que estados de humor positivo ou ameno do paciente favorece que ele exerça processos cognitivos assimilativos, enquanto um estado de humor negativo vai favorecer a acomodação. Então, o objetivo da nossa pesquisa é classificar as técnicas utilizadas em terapia cognitivo-comportamental para que depois de classificá-las, a gente relacione elas com o estado de humor do paciente e faça com que elas se tornem mais efetivas, mais eficazes. Através das nossas análises teóricas, a gente percebeu que algumas técnicas têm uma predominância assimilativa, ou seja, essas técnicas serão mais eficazes se utilizadas com o estado de humor positivo ou ameno do paciente. Essas técnicas elas consideram a criatividade, requerem abstração e inferência. Alguns exemplos são avaliação do pensamento automático, questionamento socrático, categorização de crenças centrais, relatório de resolução de problemas e técnicas vivenciais. Por outro lado, algumas técnicas têm predominância acomodativa. Essas serão mais eficazes se o paciente estiver com estado de humor negativo durante a terapia. Essas técnicas elas consideram uma avaliação cuidadosa do estímulo e a conservação dos seus detalhes. Alguns exemplos são relaxamento progressivo muscular, sensibilização sistemática, inoculação de estresse, cartões de enfrentamento e agendamento das atividades. Então, esses apontamentos realizados sobre o papel do humor nos processos de esquema mental, ou seja, das crenças, vão possibilitar a explicação de por que determinadas técnicas psicoterapêuticas frente a determinados estados de humor do paciente são inócuas. Esse conhecimento vai possibilitar que ele se oriente na escolha de uma técnica mais adequada de acordo com o estado de humor do paciente que se encontra na terapia naquele momento. Por exemplo, se o paciente chega em um estado de humor negativo na terapia, ele pode
utilizar uma técnica acomodativa que vai fazer com que o paciente se passe para um estado de humor ameno, e então ele pode utilizar assim uma técnica simulativa que requer estados cognitivos mais elevados, como distração e inferência, para que ele possa então modificar a crença, transformar a crença daquele paciente, torná-la mais adequada. A nossa pesquisa é sucintamente isso. A gente pretende ainda categorizar várias outras técnicas até então que estão sendo estudadas por nós, e a gente pretende então elaborar trabalhos para publicação de artigos